Não, então hoje estamos recebendo aqui no podcast ESG na Prática, o Dr. Alexandre Arnone, Dr. Sóstenes Marchesini. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Vamos falar um pouco sobre inovação, sustentabilidade. E para começar, eu queria entender qual que é a importância da ESG na indústria. Como que vocês veem o papel da ESG na indústria atualmente? O que a gente pode falar de importância de ESG na indústria é a sobrevivência que as indústrias terão com a implementação do ESG. Porque o movimento que vem de fora para dentro, né, digo de outros países para o Brasil, é a exigência de uma padronização de sustentabilidade dentro das ações e movimentos de ambiental, social e de governança na prática dentro das empresas brasileiras. As empresas que não adotarem a questão de implementação do ESG de verdade, né, ou seja, na prática, ela não terá uma condição de sobrevida. Isso é uma verdade, uma coisa que nós tivemos a condição e a oportunidade de estar na COP28, e é nítido a preocupação hoje que as empresas brasileiras estão tendo da repercussão do termo sustentabilidade. Eu presenciei algumas reuniões, assim, que é nítido que o mercado brasileiro foi lá para provar que ele faz a sustentabilidade, para provar que o ESG está dentro da raiz da empresa. O mercado europeu, principalmente, com as suas metas já dirimidas até 2050, já tem uma regra clara. Você não cumpre ESG, você não tem boas práticas, você pratica greenwashing, seu produto não é para nós. Então, respondendo a sua pergunta, não haverá sobrevivência ou sobrevida das empresas que não entenderem o que é o ESG para o mercado. E qual que é o principal obstáculo aqui no Brasil? O principal obstáculo é a falta de aculturamento sobre o acrônimo ESG. Então, quando você pergunta ou vai para qualquer reunião e menciona, hoje eu integro um instituto que chama Instituto Global, e esse Instituto Global ele tem por natureza disseminar o conteúdo, né, os indicadores ESG para as empresas brasileiras. De pronto, né, alguns que são grandes empresas, mas não têm cultura multinacional, esse é fadado a não saber nem o que significa as letras. Então, quando a gente fala que o E é a questão ambiental, o S social e o G é a governança, ele fala, mas por qual motivo eu tenho que fazer isso? Né? Então, o que é a dificuldade? É a falta de cultura dentro dos negócios, né? Dentro do dia a dia. As pessoas, elas não entendem, muito menos o empresário, na grande maioria das vezes, que o ESG está em tudo que você faz. Dentro da sua casa, você pode optar por produtos que direcionem a sustentabilidade como um padrão na sua prestação de serviço ou na fabricação do seu produto. Então, o carbono zero, que para algumas grandes empresas como Apple e tudo mais, vem sendo algo de desafio, isso não precisa acontecer em grande escala. Isso pode acontecer dentro da nossa casa. Eu, por exemplo, com a família, a gente hoje busca adquirir produtos que a embalagem não se sobrepõe ao conteúdo do produto. Ou seja, não há necessidade de adquirir um produto cuja embalagem é muito mais dispendiosa do que o próprio produto que eu estou comprando. É falta de visão da minha parte, por ser um disseminador de ESG, em comprar em certas lojas, que eu não vou falar o nome, onde a embalagem é mais ostentativa do que o próprio produto. Não há mais essa necessidade. A questão é o que podemos fazer nós, né? Não vou me preocupar com o meu vizinho. Então,
eu adotei dentro de casa. O que eu posso fazer? Então, eu busco empresas que tenham uma questão de sustentabilidade, mas de verdade, dentro da sua prestação de serviço e dentro da sua produção, dentro da sua indústria. Outras coisas. Eu tento desperdiçar o mínimo possível de água. Por quê? Porque a água, ela está intrinsecamente ligada à maior riqueza e ao que mais futuramente vai faltar. Então, se eu não tenho consciência de que eu não vá desperdiçar água, que hoje ainda é uma coisa que existe em abundância, mas que num curto, médio espaço de tempo isso vai faltar e vai se tornar um bem de consumo, né, de desejo, porque água limpa é algo que, na situação que a gente anda e na situação que as empresas faz a fabricação de alguns produtos, é algo que é finito. Né? Quando você vai comprar uma calça jeans, são 800 litros de água para produzir uma calça jeans. Eu não uso mais calça jeans. Ah, mas você é muito radical. Não sou radical. Eu entendo hoje que eu busco fornecedores que adotaram métodos de reuso da água. Então, tá tranquilo. Dos 800 litros, uma fração disso se perde, porque evapora aquela coisa toda. Mas ele trata aquela água e vai usar de novo para fazer lá o processo de tratamento da calça jeans. Eu não compro mais uma roupa de empresas que não adotam práticas ESG. Então a essência nasce em casa. Aí, a posteriori, nós, participantes do Instituto Global, fazemos uma pequena parte, que é disseminar o conceito. Então, se eu conseguir, pelo menos com o nosso podcast, influenciar uma família ou uma pessoa de que ela tem que fazer algo, né, e tem que fazer a diferença, já valeu o podcast. Porque eu sei que eu não vou conseguir abarcar o mundo. Eu sei que nós, Instituto Global, não temos a condição nem dinheiro para poder formatar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Mas eu tenho certeza que se eu fizer todos os dias um trabalho, se eu seguir uma diretriz, se eu acreditar na verdade do que o ESG é o que vai dar sobrevida à nossa sociedade, eu estou fazendo a minha cota, você está fazendo a sua cota hoje, o sócio está fazendo a cota dele, cada um fazendo a sua parte, chega um momento que uma massa ela vai se movimentar em conjunto. Hoje são pequenas formigas. Então um fala aqui, outro fala ali, mas se isso fosse transformando em pequenos núcleos, pequenas massas de pessoas falando, olha, o ESG é algo importante para que tenhamos futuro dentro da nossa sociedade. Para que a gente consiga ter futuro, eu preciso cuidar. Então, esse cuidado inicia-se... Qual é o primeiro movimento? Conhecer o que é o ESG. Ponto. Conheci o que é, aí eu posso me aprofundar um pouco mais em questões de indicadores. Então, só questão de números, né? Poucos sabem, mas o ESG já existe há 19 anos. Tanto é verdade que o Instituto Global vai fazer o ano que vem uma campanha de divulgação, 20 anos de ESG. E imagina você, eu lido com grandes empresários e alguns deles não conhecem o que é o ESG, algo que já existe há 20 anos. Absurdo, né? Mas por falta do quê? De conscientização. Não é, aqui eu não vou culpar políticos, eu não vou culpar o empresário, eu não vou culpar o cidadão. É um conjunto. Né? Hoje, passamos uma situação climática, por causa do El Niño, aquecimento do oceano, fortes temporais, alta temperatura. E aí, quando esse El Niño aparece, todo mundo se preocupa com a questão ESG. Ah, porque o mundo está acabando. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Né?
Nós estamos falando de um prazo de acontecer qualquer coisa muito mais grave, 50, 60, 70 anos. Grave e irreversível. Ok? Não quer dizer que ainda não seja possível mudar esse futuro. É possível. A Europa, os Estados Unidos, eles estão engajados na causa num formato que acarreta o quê? Um protecionismo de mercado. Por quê? Porque quando ele fala que ele imputa mínimo de responsabilidade das empresas fornecedoras de produtos, que elas cumpram com o mínimo de situação N para fornecer o produto, ele já faz uma proteção de mercado. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo o papel dele de falar, olha, eu, Estados Unidos, eu, União Europeia, estou certo de que eu não quero mais um carro a combustão depois de 2030, para mim não me interessa você vender a sua carne, a sua proteína em pastos que foram desmatados, eu não quero nenhum tipo de madeira sua que não tenha uma certificação de reflorestamento, eu quero saber qual é a condição de tratamento de água daquilo que você utiliza na produção do produto. Então, eles estão fazendo a parte que é importante, que é de cima para baixo. Quem manda na questão de mudanças de opinião é quem paga. Então, eles, como compradores, estão fazendo o seu papel corretíssimo. Então, eu não posso, eu brasileiro, achar que isso é só proteção de mercado. Se utiliza desse subterfúgio para se proteger o mercado deles, óbvio. Aí fica toda aquela demagogia. Não, mas olha, a Europa já degradou toda a sua questão ambiental e tal, mas se o Brasil tivesse 4, 5 mil anos, como alguns países da Europa, seria pior que eles. Entende? Num momento lá atrás que houve todo aquele desmatamento, toda aquela coisa, não existia a questão da poluição, não existia automóveis, não existia nada. Era outra realidade. Outra realidade. Então, hoje, eles já fazem o papel correto. Então, eu não posso... eu não vou aceitar a opinião de você, Europa, porque você não tem o que proteger, porque você já destruiu tudo. Não, peraí. Se eles vivessem o mesmo momento que nós vivemos, né, de uma cobertura vegetal ou da nossa situação territorial, nessa mesma época, eles fariam o que nós temos que fazer hoje, que é preservar. Tem que se arrumar mecanismos de melhoramento na produção de carne, de frango. Tudo tem que ser aprimorado. Por quê? Porque nós temos recursos hídricos escassos. A água, ela eu bato na tecla da água porque ninguém dá valor. Nós temos, hoje, 85% da nossa matriz energética limpa. O Brasil, ele é impecável em muitas coisas. E o brasileiro não dá valor nisso. O brasileiro, ele não se utiliza disso. Mas do que eu vi lá fora, em Dubai agora, muitas coisas irão acontecer aqui. Muitas mudanças. Principalmente instalações de plantas, de empresas, de indústrias no Brasil, porque tem fornecimento de matriz energética limpa. Então o Brasil, ele já é grande, ele já tem uma condição favorecida em clima, nós não temos terremoto, não temos vulcões ativos. Fora toda essa maravilha, toda essa riqueza, Deus nos deu a condição de ter uma matriz de energia que é a nona maravilha do mundo. Imagina você que 85% é energia limpa. Não existe isso no mundo. E o brasileiro, eu entendo agora que o nosso governo está sabendo fazer a jogada, que é valorizar o Brasil, na seguinte questão: você quer que eu preservo? Você tem que investir nisso, que é o que eu ouvi em Dubai, na COP28. Por quê?
Ah, porque você já degradou o meio ambiente? Não, porque você é um país desenvolvido e precisa de produtos. Tudo bem? Então, se você precisa de produtos, se você tem a condição de fazer investimentos de fundos para que a gente possa fazer uma estruturação para te fornecer produtos, desmatando menos, produzindo com mais qualidade, com mais padrão de ESG, por que não fazê-lo? O Lula foi enfático, ele foi perfeito. Eu não defendo, eu sou suprapartidário, eu não defendo partido político, mas a posição do governo ela foi cirúrgica, foi muito boa. A condição do Brasil ele saiu fortalecido em algumas questões, para outras nem tanto, mas para algumas questões ele saiu fortalecido. E isso eu acho que eu tenho comigo que se cada um fizer a sua parte, o Brasil ele vai ser muito próspero, porque temos tudo aquilo que o mundo busca: matriz limpa, terras, riquezas minerais, e hoje tudo é possível de fazer degradando menos o meio ambiente. Essa relação do Brasil com outros países, já dá para ver que o governo federal está tendo uma negociação mais avançada. Mas com relação a medidas aqui no país, com relação a licitações, a escolha de empresas, como é que está? Você acredita que essa veia de sustentabilidade também vai refletir em contratos do governo federal, de governos estaduais? Aqui, essa é uma pergunta muito boa, porque eu tenho a oportunidade de falar que a Advocacia Geral da União ela já emitiu um parecer colocando que o poder público ele tem a obrigação, na contratação de serviços e produtos, de exigir dos seus fornecedores a demonstração de sustentabilidade na produção ou na execução de serviços. O que falta? Né? Qual que é a questão que hoje ainda o Brasil ele peca? A primeira questão é muito simples. Foi a falta de informação vinda do ente público para o privado dessa parte universal do que é o ESG. Tivemos um governo de 4 anos onde houveram ações que não foram direcionadas à questão da sustentabilidade. Não vou falar se foi bom ou ruim, porque não cabe a mim tecer comentários sobre a questão política brasileira, mas a única coisa que eu sei é que nesse período anterior a esse governo atual, tentamos por diversas vezes um movimento orgânico para disseminar, né, para poder engajar políticos, porque a gente sabe que a ferramenta do legislativo, para que exista um progresso dentro da implementação e disseminação do ESG, é a mais viável. Então, nada funciona sem que exista uma regulamentação. Nada funciona. O Brasil ele tem hoje um pioneirismo na questão de entender o que é o ESG por classes, né? Eu estou falando aqui da confederação que congrega os contadores. Então, eles, muito técnico, desenvolveram uma norma que, com a execução dessa norma, você tem um balanço socioambiental, que é a coisa que está sendo buscada pelo mundo. O que é o que o mundo está buscando? A metrificação do cumprimento do ESG. O Brasil já tem. O Instituto Global já aplica isso. O Instituto Global ele já executa esse trabalho com algumas empresas, para algumas empresas. E são trabalhos que
pouco disseminados, porque a gente não tem uma estrutura tamanha que consiga fazer barulho. Mas nas empresas pela qual executamos o trabalho, o sucesso é 100%. Porque a empresa, com o nosso balanço socioambiental emitido, ela mostra para os seus stakeholders, para quem for, o quantos por cento da norma ela cumpre dentro da empresa dela. Hoje, o que a gente vivencia dentro do mercado financeiro, dentro da Bolsa de Valores, é justamente isso. O mercado financeiro, cada vez mais, exigindo dos tomadores de recursos que consigam metrificar aquilo que estão falando para o mercado financeiro. Quando o Kofi Annan, lá atrás, juntou as 20 instituições financeiras e fez o desafio para que elas implementassem dentro das suas estruturas o cumprimento do ESG, o objetivo foi esse. Quem detém o poder financeiro vai exigir do tomador boas práticas de sustentabilidade. O plano foi perfeito. Foi perfeito. Nós tivemos 2 movimentos em 2020, que é muito importante falar. Uma grande gama das empresas, as maiores do mundo, tomadoras de dinheiro, de fundos, apregoavam a prática do ESG, né, falando ser sustentável. O mercado financeiro começou a ver que os números, em termos de emissão de gás, de consumo de energia, nada disso mudou. Inteligentemente, contrataram consultorias para avaliar essas empresas tomadoras de recursos. Isso eu estou falando dos Estados Unidos. Depois do relatório emitido, os bancos, os fundos tiraram 500 bilhões de dólares de circulação. Aí você vê quando o país é sério. Entendeu? É efetivo mesmo. Não tem conversa. É outro modelo de negócio. É muito sério. Porque imagina você, eu não estou tendo inadimplência. Ele está me pagando. Eu vivo de emprestar dinheiro. Mas eu tirei 500 bi de dólar. São trilhões. Sim. Ok? E por qual razão? Porque você praticava o greenwashing e falou para mim que eu estava te emprestando um recurso, porque hoje todas as instituições financeiras, todas, 100%, têm linhas subsidiadas com taxas mais baratas, com prazos mais alongados, com empresas que consigam demonstrar práticas de sustentabilidade. Isso vem dos bancos mundiais, do Banco Mundial, isso vem dos bancos centrais. Existe um direcionamento, existe todo banco, estamos falando aqui, Itaú, Bradesco, qualquer banco, Banco do Brasil, se você demonstrar práticas de sustentabilidade, você tem uma linha de crédito especial. E falo, poucos sabem disso. É pouco disseminado. Não tem. Você não ouve falar. Né? Linhas de dinheiro para empresas que possam demonstrar práticas de sustentabilidade. Por que não existe essa disseminação dessa coisa? Por quê? Porque o banco não tem como avaliar. Então, entenda você o que é essa coisa tão complexa. E aí, mediante essa complexidade, o Instituto Global ele faz parte de um grupo, que é o Grupo Arnone. O Grupo Arnone abriu um fundo de investimento verde. O primeiro do Brasil.
onde lá temos empresários que alocaram recursos e sabem que no critério de avaliação do tomador do recurso, ele só vai tomar o recurso se tiver um balanço socioambiental, que são os fundos IS. É o primeiro do Brasil. Estamos falando de Ambima. Ok? Então, por que isso? Porque a gente estava, desculpa a expressão, mas de saco cheio de só viver mentiras, né? Por quê? Porque a maioria dos fundos finge que a empresa cumpre com as normas de sustentabilidade, empresta o dinheiro e a empresa finge que cumpre com o que tem que fazer de obrigação na questão ESG. Fomos ao mercado, captamos algum recurso, porque hoje o que mais tem são family offices que têm interesse em investir em fundos ES. São fundos com práticas de sustentabilidade efetiva, ou seja, a empresa Sócios S.A. só consegue captar recurso no fundo, no nosso fundo, se ele tiver um balanço socioambiental emitido pelo Instituto Global. Eu acho que esse é um ponto importante também, porque quando se fala em sustentabilidade, o valor agregado é muito alto, né? Porque isso reflete no consumidor, o consumidor acredita que está adquirindo um produto que realmente teve de uma empresa que teve essa preocupação, né? E por outro lado, o empresário, o investidor, ele pensa que se ele cumprir a risca, ele vai ter um aumento de gasto, né? E na verdade não é isso. Eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que isso funciona, se é muito difícil, se tem que se adequar imediatamente a todas as medidas. Como é que isso é colocado em prática, né? Porque eu acho que quando pega no bolso é o ponto principal para o empresário, né? Principalmente o desavisado. Porque aquele que hoje já se preocupou, porque existem muitos grupos sérios no Brasil, tá? O Brasil, ele leva uma pecha negativa em alguns segmentos, mas eu digo a você que o Brasil é um país sério. Para grandes empresários, inclusive que faz parte do nosso hall de contatos, de relacionamento. São pessoas que levam a sério o critério empreender com responsabilidade, né? Fazendo com que o negócio dele prospere, não só aumentando a qualquer custo, mas aumentando com uma estruturação. O que foi... Eu sei que fazer a própria propaganda é algo ridículo, né? Eu acho que isso até é meio negativo. Mas talvez uma experiência própria. Mas eu não consigo deixar de falar sem falar do que o grupo que eu faço parte fez para desenvolver a ferramenta. Eu não preciso vender o meu peixe, porque eu não tenho concorrência hoje no mercado. O trabalho que o Instituto Global faz, não tem 2 no Brasil que executa. Então eu não fico preocupado em ter concorrentes em falando o que eu faço. Jamais. A minha maior preocupação é deixar as coisas claras. Por que nós tivemos que injetar o remédio na veia, na nossa própria veia? Por que nós fomos buscar montar um fundo de investimento IS para mostrar ao mercado o que é possível fazer? Porque nós tínhamos em São Paulo uma tentativa de vinculação à B3 e não fomos levados a sério. Porque aí o Mega Blaster C-Level, mas quem é você, querido? Quem é você na fila do pão para estar vindo falar aqui o que a B3 tem para fazer? Nós temos especialistas, estudiosos, aquela coisa toda. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas eu, Alexandre, e as empresas do grupo, e mais o Instituto, há mais de 15 anos envolvido na questão de sustentabilidade. Então eu não nasci ontem. O trabalho, ele foi desenvolvido, foi galgado
E aí, como você não tem uma matriz, você tem que criar. E o que a gente usou? A gente usou a expertise de mercado em uma dos núcleos do grupo, que é a parte fiscal, e conseguimos desenvolver institutos, como o Instituto Global, com todas as suas certificações que a lei exige, para prestar um serviço, dando a condição do empresário de contratar o serviço do instituto sem despender dinheiro do caixa. Por quê? Porque as empresas têm condição de pegar 2% do seu lucro operacional anual e fazer doações e investimentos em projetos sociais. Então, o Instituto Global, fora a execução do trabalho do ESG, ele abarca mais de 14.500 famílias, onde se faz toda essa condição de conscientização de ESG, trabalhos sociais, profissionalizações. E o que nós fizemos? Fizemos uma ferramenta onde o empresário que precisa desenvolver esse trabalho, tá? Faça a contratação por meio do instituto, por meio de renúncia fiscal. Então ele tem a condição hoje de investir numa inovação, que é a questão de implementação, atestamento do ESG, por meio da renúncia fiscal. Então, o que ele tira do caixa? Zero. Ah, mas isso é uma ferramenta ilegal? Não. Eu sou um instituto, o meu fim é social. Todo o ordenamento financeiro ele é remodelado dentro do instituto. Então, não existe ganho. Nós temos trabalhos sendo executados que são remunerados. Ponto. Mas ninguém tira lucro do instituto, até porque é impossível. Ele tem que ser superavitário, ele tem que pagar toda a estrutura, mas não existe nenhum tipo de ganho financeiro para os integrantes para participar. Não tem isso. Então é importante dizer que todo esse modelo foi criado das empresas do grupo, dos institutos, aperfeiçoando. Por quê? Óbvio, foi o que você falou. Quando você vai falar para o empresário, olha, seu Joaquim, seu João, seu Paulo, o senhor conhece ESG? Doutor Arnone, pelo amor de Deus, não venha me falar em coisa que vem me trazer despesa. Minha empresa eu não consigo pagar nem a folha, não sobra para pagar imposto. Você sabe que uma carga tributária é alta, você sabe isso, você sabe aquilo. A gente sabe como é o mercado. Então, fazendo a nossa parte de disseminar a questão do ESG, criamos ferramentas. E essas ferramentas beneficiam a todos. Famílias que são envolvidas dentro dos projetos sociais e o empresário que precisa ter prestação de serviço. Nós temos a condição de ajudar e fazemos isso. Então eu ajudo pessoas que são desfavorecidas, fazendo parte dos projetos sociais. Estou falando aqui de crianças, de mulheres, de homens, de idosos, de todos os níveis, onde para cada nicho a gente tem um trabalho social específico. E isso ajuda o empresário. Por quê? Porque essa doação que ele está fazendo para o instituto, que ele vai conseguir ter ali um atestamento, né, de quantos por cento ele tem ali de cumprimento da norma, de implementar o ESG durante 12 meses, de poder entender quais os benefícios legais que ele, tendo o balanço socioambiental, vai trazer para a empresa dele. Então, a primeira grande coisa é a valorização da marca. Porque, querendo ou não, o mercado ele está se direcionando para a sustentabilidade. Então, não importa se seja serviço ou produtos, vai existir a conscientização. Hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, o mercado vai se direcionar a isso. Não tenha dúvida disso. Não é moda, não é modinha de ISO, não é isso. Nós estamos participando de algo hoje muito maior, que é a sobrevivência da nossa sociedade.
por que eu te falo isso? Porque dentro do S, da parte social do ESG, está intrinsecamente vinculado aos direitos humanos. São várias ações dos indicadores trazidos dentro do S que melhoram qualidade de vida, que melhoram o relacionamento patrão-colaborador, empresa, família do colaborador, empresa, comunidade no entorno da empresa. Então são indicadores que tornam a relação humana algo importante, de extrema relevância, numa sociedade que vivemos hoje, de pessoas que vivem folheando imagens, que estão perdendo um pouco da questão da humanização do tratamento, disso que estamos fazendo agora, de diálogo, isso pouco existe. Porque existe aí um empobrecimento de conteúdo. E a questão do ESG vem tratando disso. Porque o S veio para tratar de pessoas. O Instituto Global, o ESG na prática, ele é focado para pessoas. O intuito é aglutinar núcleos de pessoas que comecem a entender a importância da sustentabilidade. Que os meios de comunicação tenham canais de direcionamento, de ensinamentos, né? Disseminar a questão. Não é somente debater fatos e situações do cotidiano, mas trazer a conscientização, trazer o conteúdo específico para certos nichos, de certos níveis, para que aquela pessoa entenda que desde a compra do pão que ele faz na padaria ou na lanchonete, importa a ação dele. Que aquela padaria adote 1 ou 2 ou 3 itens dentro dos indicadores ESG, não importa. Se tem tratamento humano dos colaboradores ali dentro, se tem alguma coisa na economia da água, se tem na questão de uma energia limpa, alguma coisa essa pessoa que vai lá comprar o pão, no momento que ela se conscientizar do que é a sustentabilidade e o que ela vai trazer para ele, até no carrinho de hot dog na rua, vai ter um olhar mais crítico, né? Ele vai começar a perguntar, não é? O detergente que você usa aqui, ele degrada o meio ambiente? Sim. Conscientização. É uma mudança cultural, uma mudança de hábito, né? Então, assim, isso de fato leva tempo, né? Mas isso também deve ser informado, né? Tem que existir o início, né? O início nós já iniciamos há muitos anos, mas a gente tem que dar a condição de voz ativa para os meios de comunicação informar as coisas corretas, né? Ninguém sabe que o Brasil é avançado na questão do ESG, né? Na normatização, né? De criar uma norma onde você, empresa, pode adotar a norma para cumprir o que o ESG te fala para fazer. Medidas pioneiras, né? Isso faz muita diferença. Eu participei de diversos debates com especialistas em ESG. Aí a primeira pergunta que eu faço para acabar a conversa, o diálogo, é assim: o que você sabe da NBCT15? Nunca ouvi falar. Então, muito prazer, senhor. A sua especialidade não é ESG, tá bom? Por quê? Porque hoje existe uma norma trazida pelo Conselho Regional dos Contadores, Conselho Federal, onde ensina, tá, como deve ser feito a emissão de um balanço socioambiental. Então, se um documento tão importante que metrifica o cumprimento da norma, o cumprimento do ESG, e você se diz especialista e você não sabe, então me desculpa. Mas eu sou da parte ambiental, eu sou da parte social. Não. O ESG, ele não pode ser executado parcial. Isso é uma coisa muito importante. O que o Instituto Global traz de diferente? Ele traz
Um economista, ele traz um contador, um advogado, especialista. Ele traz engenheiro ambiental e ele traz assistente social. É completo, né? Quando eu vou avaliar a sua empresa no cumprimento da norma, na NBCT 15, eu preciso ter essa multidisciplinaridade. E sabe o que as empresas fazem para cumprir ESG? Departamento de marketing. Então é impossível, né? Então ele aloca uma pessoa no marketing e fala, ó, conversa aí com o pessoal e divulga tudo que está sendo feito aí. Isso não é ESG. Vai muito além da publicidade, né? Isso não é. Por que que não é? Porque, como eu falei, a parte mais importante das 3 letrinhas é o S. Muito me preocupa hoje com as inteligências artificiais, com essa eletrificação de carros, automação de carros. Nós temos alguns dados. 25% de toda a frota de Uber americana já é elétrico e autônomo. Quando eu trago essa realidade para o mundo, né, e aí eu trago essa realidade para o Brasil, quantas milhares de pessoas que deixaram de ter o seu emprego e que estão hoje no Uber por não conseguir se realocar no mercado? Milhares e milhares e milhares. Quando eu vejo que uma Tesla, uma Mercedes, já lançou seus caminhões elétricos e autônomos, quantos caminhoneiros existem? Quando eu vejo que existe os ônibus elétricos, e para que exista a questão de automação, para que ele vá sozinho, é só o aperfeiçoamento de uma 5G, onde vai estar esse motorista de ônibus? A hora que eu tiver a frota de Uber, eu vou ter de táxi. Então as cooperativas não vão ter que mais ter funcionários, não é isso? Aí você soma tudo isso, né? Porque já dentro da linha de ônibus urbano que leva as pessoas, não tem mais o cobrador, não é isso? Sim. É o passe, eu não sei automatizado. O quê. Automatizado. Então, aonde estão os cobradores? Aonde vão estar os motoristas de ônibus, de entrega, de táxi, de Uber, do 99, os caminhoneiros? Onde estarão essas pessoas? Estarão sendo cooptadas pelo crime organizado. Com toda a certeza do mundo, que ninguém vai querer passar fome. Vai faltar alternativa, né? Hoje, um dado importante, 64 milhões de pessoas recebem auxílio do governo. 64 milhões. Nós somos uma população de 200 e quase 20, sendo pago lá os R$400. São bilhões e bilhões de reais todo mês saindo do caixa para poder auxiliar essas pessoas que não conseguem se realocar no mercado. Se as empresas não tiverem a preocupação com pessoas, porque o que o ESG trouxe? Você deve reaproveitar e melhorar o seu colaborador. Se você vai automatizar a sua empresa, você tem que preparar esses colaboradores para a evolução dos próximos anos do seu negócio. Assumir outras funções, se necessário. Tem que evoluir. Tem que existir o quê? Investimento em pessoas. Tem que evoluir. Por isso se faz necessário conhecer a situação dentro de casa. Por isso que é feito os questionários para que pai, mãe, irmã, esposa, filho falem da empresa em que o pai, a mãe e o tio trabalham. Então essas informações a gente coleta para saber de que forma que a família enxerga a empresa aonde o seu ente trabalha.
Como você vê isso acontecer? Enxergar, eu tenho aqui o meu CNPJ. Próximo, num raio muito pequeno do meu CNPJ, existem comunidades, associações. Eu tenho obrigação de conhecer os números dessas pessoas. Quem são, onde estão, quanto ganha, se ganha. É um ecossistema, né? E isso é muito simples. Isso são relatórios, são questionários. E com essa informação, na maioria das vezes, eu, empresa, auxiliar aquela associação, auxiliar aquele instituto, e eu posso adquirir mão de obra dali. Então, o contexto, ele não pode estar sendo executado só o ambiental, só o social ou só a governança. O contexto, ele tem que estar num todo. Porque sem a governança de pessoas, você não tem cultura para manter o meio ambiente. Por que degrada? Porque não tem cultura. Se é um país que tem um aculturamento de preservação e que existem regras e normas e pessoas cultas, ninguém vai fazer nada errado. Então, você tem que ter o conjunto. Quando o ESG foi criado, ele foi criado de uma maneira muito inteligente. É que foi muito pouco disseminado, foi muito pouco trabalhado, porque o empresário, dentro da sua falta de conhecimento, ele acha que aquilo está sendo trazido para dar despesa para ele. Ou um obstáculo a mais, né? Uma dificuldade. Mas é por falta de conhecimento. E aí você vai debater com o empresário se limita ao conhecimento do negócio dele. Aí você vai para um diretor, para um CEO, ele se limita ao universo dele. Por isso que tem que ter instituições como a nossa, que são totalmente desvinculadas da estrutura, para poder fazer o trabalho certo. É importante ter as instituições como o Instituto Global para fazer essas empresas executarem um trabalho fora do escopo somente deles, e sim em cima da norma, alocando a realidade da empresa. Ninguém vai imputar um balanço socioambiental a uma empresa humanamente impossível de cumprir, porque qual que é o trabalho? É eu transformar o que ele já faz em uma métrica. Se ele não consegue chegar na máxima, que é a mínima, que é 20% da norma, o Instituto Global vai auxiliá-lo dentro de uma implementação, de um período. Então, é tudo programável, né? É tudo programável. Uma jornada. Né? Fazer médio e longo prazo, 5 anos, 10 anos. Então, não tem que ter medo. Por que ele não tem que ter medo? Porque é uma coisa que não vai acarretar mudanças, vai acarretar aprimoramento. Entendeu? Isso que é a coisa, é o aprimoramento. Ele vai estar se preparando para o mercado. E o mercado, eu deixo registrado aqui hoje, ele não perdoa aquele que não se atualiza. Grandes grupos, então, Blockbuster, Kodak, não se atualizaram, eram impérios. Fechou. E uma grande gama de empresas que pensam que vão sair do descumprimento de estar sustentável, que ele vai permanecer no mercado, não vai. Ele não vai conseguir. Porque o mercado, ele é o que direciona. Eu, comprador, eu como comprador, eu mando naquilo que eu quero comprar. Então, se for direcionado um caminho para sustentabilidade, acabou. Como eu não vou cumprir? Como eu não vou aderir? Como eu não vou estar na causa? Não tem outra saída. Não tem saída. Então é isso. Simples assim. Você falou uma questão importantíssima, né? A necessidade do tripé do ESG. Você verificar, cumprir só o ambiental, você não está cumprindo o ESG. Você fala só do social, você não está cumprindo o ESG. E esse mesmo tripé também pode ser aplicado
num movimento interinstitucional, que é também o que nós estamos propondo com o ESG na prática, tá até ali no painel. Isso também pode remeter à necessidade da sociedade civil, com a iniciativa privada e o poder público estarem conectados ao mesmo tempo, como se fosse um tripé também para a realização e implementação do ESG. Não tem hoje como você falar só a sociedade civil sozinha, apenas. O poder público também sozinho não vai conseguir ter capilaridade para avançar na sociedade. E as empresas que têm o fim, na verdade, tá ali no campo, executando, criando produtos e serviços, também não vai executar o papel que a sociedade civil executa. Como ela precisa de braços, como o Instituto Global, ela precisa de políticas públicas apropriadas, ela precisa de normatização apropriada, mas também simplificada. Então, nós podemos aplicar o tripé, esses fatores, tanto para o acrônimo ESG, como também o tripé para a implementação. Sociedade civil organizada, iniciativa privada e poder público. É essa a nossa missão. E é isso que nós estamos promovendo com o movimento interinstitucional ESG na prática. Estamos aqui hoje num momento simbólico, um momento inaugural, nos Estúdios Global em Brasília, que é um reflexo, inclusive, dos estúdios em São Paulo, justamente hoje num episódio inaugural, um episódio simbólico, para fazer esse pré-lançamento do movimento ESG na prática. E tanto é grande o movimento, que hoje, logo mais, numa condição de também lançamento, a gente vai estar com o presidente da ANSEF, num movimento do ESG, de ensinamentos da parte de direitos humanos, que a gente vai propagar, divulgar, disseminar toda a questão de direitos humanos para o infanto-juvenil, crianças e adolescentes. Então são as apostilas, que aí no segundo módulo a gente vai... Mas o que a gente busca? Trazer informação. Trazer informação. E esse trazer informação, a gente vai levar a informação para as crianças. Porque o futuro não somos nós mais, né? Nós já estamos numa fase, eu pelo menos já de meia vida, e não tenho muito assim mais o que poder fazer. Mas se a gente conseguir plantar, semear algumas sementes, né, de cultura de ESG, de sustentabilidade, o futuro vai ser próspero. Então a gente está semeando hoje, junto com essa parceria com a ANSEF, para 20, 30, 40, 50 anos, que é o mínimo necessário para que se crie uma cultura de nascedouros já com a visão sustentável. Mudar a mentalidade. Mudar. Então, já vai se transformando na escola a figura da sustentabilidade. Na formação. Então, a gente busca essas parcerias, que é super importante e que o mercado não consegue enxergar ainda. Por que não consegue enxergar? Porque eles não sabem que estão fazendo ESG. Nem sabem. Entendeu? Então, a gente, em conjunto, vamos disseminar. A gente quer inflamar o mercado na parte educacional, a nível Brasil. É um programa maravilhoso que a gente vai discutir logo mais. Fechou. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço.